Paz. Jesus está vivo. Aleluia. Ele ressuscitou. Nossa saudação aí para as pessoas que também estão nos assistindo pela live. Desde já, parabéns aí a toda a equipe do Departamento Infantil, pelo preparo do teatro, muito lindo, né? Algo realmente emocionante, retratando aqui a ressurreição do nosso Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de número 3 e 4. 1 Coríntios 15, 3 e 4. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus por essa palavra. Amados, na semana passada nós falamos sobre as provas da morte de Jesus, falamos sobre o propósito da sua morte e sobre o impacto que o conhecimento dessa verdade da morte de Jesus deve causar em nossa vida. E nesse domingo nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Você sabe que o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, não se encerrou somente na morte de Jesus. No terceiro dia houve a ressurreição, e é nessa verdade que está fundamentada a nossa esperança de vida eterna. E Paulo, ele vai escrever praticamente um capítulo inteiro da sua carta aos Coríntios, no capítulo 15. E essa carta é um capítulo dedicado a uma explicação sobre a doutrina fundamental da fé cristã, a doutrina da ressurreição. E nesse capítulo o que Paulo busca fazer é refutar todas as tentativas que estavam acontecendo de negar esse fato, a ressurreição de Cristo. Na verdade, queridos, ao longo de 2000 anos, assim como tem tentado se negar a morte de Cristo, muito mais tem se tentado negar a ressurreição de Cristo. É difícil você assistir algum documentário de cunho não cristão, onde os historiadores, os arqueólogos, os pesquisadores afirmam: Jesus ressuscitou. Todos tentam dizer que é uma lenda, que não há provas, que a ressurreição é um fato místico, é uma invenção humana. Então eu queria conversar com você nessa manhã sobre o poder do impacto da ressurreição de Cristo na minha vida, na sua vida. Semana passada nós falamos sobre o impacto da morte de Cristo em minha vida. Hoje nós falaremos sobre o impacto da ressurreição de Cristo em minha vida. E sabe que a forma como que nós vivemos a nossa vida cristã é diretamente afetada por o quanto eu e você cremos na ressurreição de Jesus. Então eu quero seguir a mesma didática da semana passada, onde nós apresentamos, refletimos sobre o fato da morte, o propósito da morte e como essa verdade da morte impactou nossa vida. Eu quero fazer da mesma forma hoje, analisar o fato da ressurreição, o propósito da ressurreição e como essa verdade deve impactar a minha vida e a sua vida. Então a primeira reflexão que eu quero tratar com vocês é que, assim como a morte de Cristo é um fato com provas, a ressurreição de Jesus também é um fato com provas irrefutáveis, incontestáveis. E eu queria falar para vocês de alguma dessas provas. A primeira prova que eu quero mencionar é que esse fato da ressurreição de Cristo foi comprovado, foi testemunhado por um enorme grupo de pessoas. Muitos são os que viram o Cristo ressurreto.
Queridos, nós estamos aqui nessa manhã celebrando, porque Jesus não está na cruz, ela está vazia. Tampouco está no sepulcro, ele também está vazio. Mas ele está sentado à direita do Deus Pai, vivo, vitorioso. Então muitas pessoas viram Cristo ressurreto. Além de ele ter sido visto pelos guardas do túmulo, pelas mulheres que foram ao túmulo no primeiro dia da semana, Paulo vai testemunhar em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 5 ao verso 8, ele vai dizer que Jesus apareceu a Cefas, no caso Pedro, depois aos 12 apóstolos, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Veja, preste atenção no que Paulo está dizendo. Quando Paulo está apresentando a defesa da ressurreição, quando ele está escrevendo uma carta para aquela igreja lá em Corinto, onde havia pessoas que estavam questionando a ressurreição de Cristo, Paulo está dizendo assim: olha, você tem dúvida? Há muitas pessoas que viram Jesus ressurreto, e essas pessoas ainda estão vivas. Você pode ir até aquela região lá de Jerusalém, onde ele apareceu para essas pessoas, e conversar com essas testemunhas oculares. Elas ainda estão vivas. Elas vão contar para vocês o que elas presenciaram e viram. E ele segue o texto dizendo: porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Queridos, a ressurreição de Cristo é um fato incontestável, porque foi muito grande o número de pessoas que viram e testemunharam de Jesus. A palavra de Deus diz que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas comprovam todo fato como verdade. Jesus não foi alguém que simplesmente ele ressuscitou e ninguém viu isso. Ele ressuscitou e subiu ao céu sem que ninguém tomasse conhecimento. E essa questão da ressurreição se tratasse somente de uma promessa que ia acontecer. Mas de fato ele ressuscitou e muitas testemunhas o viram. E esse testemunho se espalhou porque as pessoas por onde iam contando que viram a Jesus. Imagine que fosse isso uma realidade hoje. Você tivesse presenciado, visto Jesus na sua frente, e você fosse contasse para o seu vizinho, para o seu parente. Talvez alguém duvidasse de você e dissesse: eu não acredito, você é um mentiroso, ou você está louco. Mas quem conhece o seu caráter e a sua índole, iriam dizer: se ele está falando isso, se ele está afirmando isso, é porque de fato isso aconteceu. E aí essa pessoa ia contar para um outro: olha, eu tenho uma pessoa na minha família, eu tenho um vizinho que teve uma experiência que viu Jesus. E essa pessoa ia passar para outro, e assim essa mensagem, essa notícia maravilhosa dessa grande vitória sobre a morte se espalhou. Lembra que eu falei para vocês na semana passada que o autor do evangelho, que leva o nome de Lucas, foi escrito por esse médico, esse homem da ciência, meticuloso, detalhista, cuidadoso na composição, na produção de um relato fidedigno, com o objetivo de entregar um homem chamado Teófilo, dizendo: eu me assegurei de investigar todos os fatos históricos e as testemunhas e produzir uma ordem cronológica de todos os fatos que aconteceram, para que você, Teófilo, tenha certeza de que aquilo que eu estou te mostrando é verdade. Pois bem, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, ele escreve também o livro de Atos. E no livro de Atos, capítulo 1, versos 1 ao verso 3, olha o que Lucas vai escrever novamente para Teófilo, aqui como um segundo tratado. Ele vai dizer: escrevi o primeiro livro, no caso o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Olha o que ele diz: depois de ter padecido
Jesus se apresentou vivo, aleluia! Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Aqui nós estamos falando de um homem que fez uma profunda investigação, que fez o levantamento dos detalhes. Ele vai dizer onde que Jesus apareceu, por quanto tempo ele apareceu, qual era o teor da conversa, do que ele tratou com essas muitas testemunhas que o viram durante aqueles 40 dias. E ele vai dizer, ele ficou com os seus apóstolos até o dia em que ele foi elevado às alturas. Então nós temos aqui mais um relato, mais uma prova, um registro histórico, confiável, fidedigno. Cristo ressuscitou. Mas eu quero refletir com você sobre uma outra prova da ressurreição de Jesus. Você percebe que nunca encontraram o corpo de Jesus? Quando foram no túmulo buscá-lo, ele não estava lá. Pedro e João foram até lá. Pedro entrou no túmulo, mas Jesus não estava lá. Os lençóis estavam dobrados, mas o túmulo estava vazio. Quando as mulheres chegaram lá para buscar Jesus, elas encontram um anjo que diz: por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? E o anjo fala categoricamente: ele não está aqui, mas ressuscitou. Esse é um outro testemunho da ressurreição de Jesus. Depois elas saem, se encontram com o Senhor Jesus, e cheios de alegria, ele lhes anuncia: vão à frente e digam aos meus irmãos que estou indo para a Galileia, e vão encontrar com eles lá. Mas talvez alguém diga: mas será que não roubaram de fato o corpo de Jesus e o colocaram em outro lugar? Mas até hoje, 2000 anos depois, ninguém nunca achou esse corpo. Pode-se fazer toda busca arqueológica, toda pesquisa, não vão encontrar, porque esse corpo não experimentou a decomposição. Esse corpo ressuscitou e está vivo. E Jesus se apresenta aos seus discípulos e chega inclusive para um deles que havia duvidado da sua ressurreição, Tomé, o qual havia dito: se eu não colocar a minha mão ali nas feridas, no lado dele, de forma alguma eu crerei. Então Jesus aparece uma segunda vez, quando eles estão reunidos, e se dirige a Tomé e diz: Tomé, põe aqui a tua mão. E Tomé fica impressionado e diz: meu Senhor. E o Senhor diz: porque você viu, agora você crê. Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe o que Jesus está falando acerca da tua vida e da minha vida, irmão? Nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. Sabe por que você é bem-aventurado? Porque você não viu o Cristo ressurreto, mas você creu. Você creu no testemunho. Jesus repreendeu cada um dos seus discípulos, porque não foi só Tomé que duvidou. A gente põe o peso da vergonha, da dúvida sobre Tomé, mas todos eles duvidaram. Quando as mulheres voltam de ter encontrado com Jesus e contam que o viram, a Bíblia diz que todos eles duvidaram, não acreditaram nelas. Depois, quando os discípulos que foram até Emaús se encontram com Jesus, e Jesus se revela a eles e parte o pão diante deles, os olhos deles se abrem, e eles, tendo a experiência de verem o Cristo ressurreto, voltam rapidamente para Jerusalém e anunciam aos outros. Diz a palavra de Deus que também os discípulos não creram. E aí Jesus finalmente, quando eles estão reunidos, se coloca no meio deles, naquele recinto, e diz a palavra de Deus que Jesus censura-lhes a incredulidade. Meu irmão, minha irmã, não seja incrédulo quanto à ressurreição de Cristo, porque disso depende a tua salvação eterna.
Portanto, a nossa crença na ressurreição de Cristo, queridos, é baseada não em um conto místico, não em uma invenção religiosa. Você faz parte de uma igreja, você congrega numa comunidade cuja doutrina que é pregada e afirmada aqui não é algo sem razão, não é algo sem noção, não é algo inventado. Você vem, congrega e recebe um ensino que diz: Cristo morreu e ressuscitou. Essa é uma verdade basilar, esse é um fundamento da nossa fé. É por isso que nós estamos aqui. Então, depois de apresentar toda aquela defesa, depois de mostrar e afirmar que Cristo ressuscitou, é por isso que Paulo ele vai escrever aquele capítulo, refutando aqueles que estavam duvidando da ressurreição de Cristo, e ele vai começar dizendo: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, o que Paulo estava dizendo? Ora, se tantas pessoas viram, testemunharam, presenciaram, se encontraram, tocaram em Jesus, comeram com Jesus, ouviram os ensinos de Jesus, se há uma farta amostra de testemunhas de que isso aconteceu, e isso é o que tem sido pregado, ele vai dizer: como que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Queridos, eu e você temos autoridade para, diante de qualquer pessoa que vier questionar, dizer: como você pode afirmar ou duvidar que Cristo ressuscitou dentre os mortos? É uma loucura duvidar. Então Paulo vai nos falar do propósito dessa ressurreição. Essa é a nossa segunda reflexão. A primeira é um fato incontestável, farto de testemunhas, muitos relatos. E a segunda reflexão é o propósito dessa ressurreição. Veja comigo 1 Coríntios 15, a partir do verso 13 até o verso 19. Paulo ele vai elencar, ele vai dizer que é contraditório você se declarar um cristão, contudo não crer na ressurreição de Cristo. Que é um paradoxo você declarar a sua fé em Jesus, contudo duvidar que ele ressuscitou. E ele vai mostrar os argumentos para isso. Então ele vai dizer no versículo 14, ele vai dizer: ora, a pregação do evangelho e a fé que se tem não vale para nada. Se Cristo não ressuscitou, de que vale a tua fé? De que vale a gente pregar o evangelho? Não tem sentido. No verso 15 ele vai dizer: ora, se Cristo não ressuscitou, o que se conclui é que todas aquelas mais de 500 testemunhas, os apóstolos, os anjos que declararam, o próprio Senhor Jesus que declarou que estava vivo, e todos os que viram, serão tidos como falsas testemunhas. Então, se todas as pessoas que testemunharam, que viram Jesus, são de fato falsas testemunhas, de que vale ler a Bíblia? Não faz nenhum sentido, porque vários autores da Bíblia são testemunhas oculares do Cristo ressurreto. E vários autores da Bíblia são pessoas que não o viram, mas profetizaram que isso aconteceria. Então a Bíblia perde qualquer credibilidade se Cristo não ressuscitou. É isso que Paulo está falando. Em terceiro lugar, ele vai dizer: se as pessoas declaram que Cristo não ressuscitou, porque isso é um fato impossível de acontecer, não é possível que alguém que morreu ressuscite, e era esse o argumento que eles estavam duvidando ali na igreja de Corinto. Paulo disse: é impossível que os mortos ressuscitem, então Cristo não ressuscitou também? Mas aquilo que os homens declaram ser impossível, porque de fato, irmãos, até hoje, a ciência, com toda a sua tecnologia, com todo o seu avanço, com todo o seu conhecimento e recursos, é incapaz de ressuscitar uma pessoa. Tem homens aí gastando fortuna, pagando um projeto de, como é que chama? Criogenia, né? Para ficarem congelados, esperando que um dia
A ciência vai evoluir ao ponto de conseguir trazer de volta à vida alguém que morreu. Mas o fato é que, durante a história da humanidade, a ciência nunca conseguiu fazer isso. Porque é impossível para os homens. E essa impossibilidade é o que levou muitas pessoas a questionarem a ressurreição de Cristo. Mas, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, mãe de Jesus, declarando que ele nasceria, que ela ficaria grávida, para que Maria não tivesse dúvida ou receio do que Deus é capaz de fazer, o anjo diz assim: Isabel, a tua parenta, de idade avançada, ou seja, impossível de engravidar, porque tanto Isabel quanto Zacarias já tinham passado do tempo em que a mulher poderia ficar grávida. E o anjo diz: a tua parenta está grávida, porque aquela que é chamada de estéril engravidou. E ele diz: porque para Deus nada é impossível. Quando os discípulos ficam impressionados diante da declaração de Jesus que quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que confiam nas riquezas, os discípulos ficam impressionados e eles param: então quem vai entrar? Jesus diz: para os homens isso pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Quando aquele pai aflito traz o seu filho possesso de um espírito imundo, e os discípulos tentam expulsar aquele espírito e não conseguem, o pai daquele garoto clama ao Senhor e diz: se podes alguma coisa, me ajuda. O Senhor Jesus o repreende e disse: podes, tudo é possível ao que crê. Queridos, então, os impossíveis para o homem não quer dizer que um fato não vai acontecer, porque é impossível para o homem, para a ciência, para os recursos humanos. Para Deus nada é impossível. Portanto, a impossibilidade humana da ressurreição para Deus é possível e se concretizou em Cristo Jesus. Em quarto lugar, Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, então nós continuamos escravos do pecado, e os que morreram em Cristo estão perdidos. Por quê, queridos? Por que Paulo está fazendo essa afirmação? Ele está dizendo: é incoerente a sua fé em Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então não tem esperança para nós, porque a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. A morte ocorre a todos nós, seres humanos, porque nós pecamos. A morte é o resultado do meu pecado, do seu pecado. Por isso que a ressurreição é um fato tremendo, porque a morte não teve poder sobre Cristo, visto que ele não tinha pecado. Ele venceu a morte. Então, o fato de Cristo ter vencido a morte, ter ressuscitado, nos traz a segurança, a certeza de que pela sua morte nós somos livres da morte eterna e vamos ressuscitar, e o pecado não terá força de nos condenar eternamente. E é isso que Paulo está dizendo: ora, se Cristo não ressuscitou dos mortos, acabou a esperança de vocês de serem livres do pecado, vocês continuam escravos. Está lá nos versos 17 e 18. Depois Paulo vai dizer no versículo 19: ora, se Cristo não ressuscitou dos mortos. É praticamente uma conclusão aqui do argumento dele contra aqueles que duvidavam. Ele diz: somos então os homens mais infelizes desse mundo, pois a nossa esperança se limita a essa vida. Sabe por quê, queridos? Porque a mensagem da ressurreição é uma mensagem que aponta para a eternidade. A mensagem da ressurreição não é uma promessa de satisfação para esse mundo caído, pecaminoso. A promessa da ressurreição diz: olha, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele, sendo as primícias entre os que dormem, significa que nós também um dia ressuscitaremos, estaremos com Ele por toda a eternidade. Então, se Cristo não ressuscitou, não tem vida eterna. Nós somos os mais infelizes. Todo o benefício da nossa fé, da nossa devoção, da nossa dedicação a Deus, o fato de você sair da sua casa e vir para a igreja, servir, ajudar as pessoas, orar, jejuar, ler a Bíblia, tudo isso só vai servir para essa vida.
Então nós somos os mais infelizes de todos os homens. E Paulo vai dizer ainda, nos versos 30 a 32, se Cristo não ressuscitou, todo o sofrimento e riscos que nós corremos pelo Evangelho é sem sentido. Ele vai dizer: de que me adiantou eu enfrentar feras em Éfeso, de que adiantou eu padecer tantos riscos e tantas dificuldades por amor a Cristo? Se Cristo não ressuscitou, tudo isso foi em vão. Se Cristo não ressuscitou, não adianta, não vale nada a pena o nosso sacrifício, a nossa devoção, a nossa dedicação, a nossa renúncia. É sem sentido. Mas o fato, queridos, é que Cristo ressuscitou. E há várias promessas, desde lá do Antigo Testamento, que anunciavam essa ressurreição dos mortos. Aquilo que na cabeça dos homens era um fato impossível, um morto voltar à vida. A palavra de Deus, ela vem anunciando isso, livro após livro, profeta após profeta. Eu quero mencionar algumas dessas afirmações que apontam para o propósito da ressurreição. Qual é o propósito da ressurreição? É a continuidade da vida, agora de forma eterna, em comunhão com o Pai, livre de toda dor, sofrimento, angústia, doença, injustiça. A ressurreição é a garantia de que nós teremos uma vida, queridos, diferente dessa que nós temos aqui nesse mundo caído, de trevas, de injustiça, de maldade, de dor, de sofrimento, de perversidade. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado em pensar na vida eterna. Sinceramente, queridos, tem dia que eu levanto e eu penso nesse mundo, eu ouço as notícias e digo: ah, Senhor, Maranata, vem logo, Jesus. Eu estou cansado desse mundo. Não vale a pena viver aqui, Senhor. O que está nos aguardando é muito melhor, incomparavelmente melhor, diz a palavra. Os sofrimentos que nós passamos nessa vida não se comparam ao que é reservado para nós. Então vamos ver algumas passagens. Jó, livro de Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. Olha o que Jó foi profeta naquele momento que declarou isso. No meio do seu sofrimento ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Já estava apontando para um fato que ia acontecer muito tempo depois, a ressurreição de Cristo, aquilo que nós celebramos hoje. Isaías capítulo 26, verso 19. Olha a declaração do profeta Isaías. Alguém diz que o livro de Isaías deveria ser chamado de o Evangelho segundo Isaías, porque é um livro cheio de profecias messiânicas. E ele vai declarar: mas os teus mortos viverão e os seus corpos ressuscitarão. Está falando de mim e de você, queridos. Está falando de todos aqueles que serviram a Cristo com fidelidade. Daniel capítulo 12, verso 2. Um outro profeta, ele vai declarar: multidões dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel estava falando de uma ressurreição que vai acontecer, e um dia todos estarão diante do tribunal de Cristo. Aqueles que viveram em fidelidade, o serviram, entregaram sua vida para Ele, vão desfrutar da vida eterna de comunhão com o Pai. Salmo capítulo 16, verso 10, é um salmo messiânico que anuncia exatamente a questão da morte, da ressurreição de Jesus, quando diz: pois não deixarás a minha alma na sepultura, o que de fato aconteceu. A alma de Jesus, o corpo de Jesus não ficou na sepultura, e diz: e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, o corpo do Senhor não se corrompeu, não foi deteriorado, não foi perdido. Ezequiel, capítulo 37, a visão do vale de ossos secos, versículos 12 a 14. Olha a promessa do Senhor:
E vos trarei a terra de Israel, e porei o meu espírito em vós, e vós vivereis. Ezequiel teve uma visão de ossos espalhados num grande vale, ossos secos, sem qualquer possibilidade de vida, de restauração. E diante daquela visão, o Senhor manda o profeta declarar, e ele diz: o meu espírito virá sobre vocês, e vocês viverão. Oséias capítulo 6, verso 2. Olha que promessa linda. Fala de mim e de você, queridos. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia, aleluia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Pedro disse que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se a gente for levar essa conta aqui ao pé da letra, depois de 2 dias nos dará a vida, e no terceiro dia nos ressuscitará. Faz 2000 anos ou 2 dias espirituais que se passaram, nós entramos no terceiro dia. A qualquer momento vai acontecer essa ressurreição. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João capítulo 11, versos 25 e 26, quando ele chega diante de uma cena de morte, na casa ali daquela família amada, em Betânia, Lázaro, seu amigo, havia falecido por resultado de uma enfermidade, sepultado, cheirando mal, há 4 dias sepultado. Diante do questionamento de uma das irmãs, que diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus tinha dito para a irmã de Lázaro: olha, o teu irmão há de ressuscitar. Ela falou: eu sei que há uma ressurreição no último dia. Ela já cria na ressurreição, e que naquele dia ele vai ressuscitar. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim. Você crê em Jesus? Então essa promessa é para você. Aquele que crê em mim, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 5, ele diz: se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, porque quando nós confessamos, nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e nos entregamos a Cristo, isso é chamado de um processo de morte espiritual. Nós morremos para o velho homem e nascemos para uma nova vida. Então ele diz: se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, é isso que nós representamos no batismo. Diz também: certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. O próprio Paulo está dizendo aqui novamente: você vai ressuscitar, porque ele ressuscitou. Então, queridos, a mensagem da ressurreição de Cristo aponta para essa esperança gloriosa que eu e você temos como uma verdade fundamental da nossa fé. Nós vamos ressuscitar. É triste, eu já perdi o número de quantos ofícios fúnebres, funerais que eu fui, velórios que fui ali dar uma palavra. Sempre existe aquela tristeza, a dor da saudade, a dor do distanciamento. Mas cada vez que eu vou no velório de um servo de Deus, de uma serva de Deus, há um consolo, uma atmosfera de conforto nos corações, porque está baseado numa convicção, numa certeza: um dia vai haver a ressurreição e nós estaremos juntos. Então, diante de todos esses argumentos, diante de todas essas provas, essas profecias, essas afirmações, essas garantias, Paulo vai bradar em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 23, ele vai soltar a declaração mais poderosa que eu e você podemos guardar. Ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, no caso nós, na sua vinda. E ainda escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo fala sobre aqueles que morreram em Cristo. Ele vai dizer: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, eu não sei quanto a você, qual era o teu entendimento, qual era o teu conhecimento quanto ao tema da ressurreição. Mas eu citei aqui somente algumas das muitas passagens que falam sobre essa verdade. A ressurreição é algo para você todos os dias, ao despertar, lembrar, encher o teu coração de alegria e de esperança. Há uma promessa, e aquele que fez a promessa é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Paulo vai continuar no capítulo 15 de 1 Coríntios, dos versos 35 a 36, ele vai trazer mais detalhes ainda sobre como é que vai se dar essa ressurreição. As pessoas perguntavam: mas como serão os corpos daqueles que ressuscitaram? Vai haver diferença de corpos? O que vai acontecer? E Paulo vai ali dar detalhes sobre como que isso vai acontecer. Nós não vamos ser exaustivos aqui nessa manhã, entrando em todos os detalhes, mas eu encorajo você a meditar atentamente em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, queridos, quando chega lá nos versos 51 a 53, eu quero ler esses versos aí dessa defesa de Paulo, 1 Coríntios 15, 51 a 53, olha o que ele explica. Eis que vou lhes revelar um mistério. Que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amados, vai haver uma transformação na nossa essência, na nossa natureza. Nós receberemos um corpo glorificado, não mais limitado, preso, submisso às leis da física e da matéria. Jesus, ele atravessou as paredes e se colocou no recinto diante dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Queridos, esse mistério foi profetizado e vai acontecer. E Paulo escreve essa carta dizendo: olha, se vocês estão sem esperança, se vocês estão ouvindo aí entre irmãos da igreja que Cristo não ressuscitou, que essa esperança não é verdadeira, que isso não vai acontecer com vocês, não creiam nisso, porque de fato Cristo ressuscitou sendo as primícias, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, e nós seremos transformados. Aquilo que é mortal, porque o nosso corpo hoje é mortal. Uma bactéria, um vírus é capaz de acabar com a tua vida. Um acidente, um carro que bate em você e te dá um golpe ali é capaz de tirar a tua vida. Por quê? Porque esse corpo está preso a uma característica de mortalidade. E quando alguém é sepultado, esse corpo começa a se desintegrar. Por quê? Esse corpo tem a característica de corruptibilidade. Ele se corrompe, ele deteriora. Mas quando chegar o momento de Cristo vir buscar a sua igreja, aquele que ressuscitou, sendo as primícias, um mistério vai acontecer. Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que morreram em Cristo. Diz a palavra de Deus: os que morreram ressuscitarão com um corpo glorificado, não mais corruptível e não mais mortal. E nós, os que estivermos vivos por ocasião da vinda de Cristo,
nosso corpo será transformado em incorruptível e imortal. Vai ser muito legal esse negócio, nunca mais morrer, né? Corpo sarado, corpo que não vai ter doença, corpo que não vai precisar malhar na academia para manter. Vai ser um problema para a indústria de cosméticos aí, os cirurgião plástico vão ter um maior prejuízo. Nós não vamos precisar de nada disso, queridos. Glória a Deus. A nossa salvação e vida eterna com o Pai estão diretamente condicionadas à nossa fé nessa verdade doutrinária fundamental. Quero ler com você Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Por que é importante você crer na ressurreição? Porque disso depende a tua salvação. Olha o que diz Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, esse é o primeiro passo da sua salvação. Você precisa se render ao senhorio de Cristo. Você precisa abrir mão do controle da tua vontade, de você ser senhor de si próprio e declarar: não, a partir de agora eu me rendo a um outro senhorio. A partir de agora o que vale é a vontade de Deus. Eu confesso a Jesus como dono, como Senhor da minha vida, cuja vontade deve prevalecer sobre a minha vontade. É disso que Paulo está falando. E ele vai dizer: e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você fizer essas duas coisas, se render a Cristo, ao senhorio de Cristo, e crer, acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz: você será salvo. Glória a Deus, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o propósito da ressurreição, queridos, é nos assegurar essa confiança, essa alegria, essa esperança de que nós também viveremos com Ele por toda a eternidade. Nós também teremos um corpo glorificado, nós também ressuscitaremos. E a nossa terceira e última reflexão: conhecendo esse fato, que é um fato irrefutável, incontestável, conhecendo o seu propósito, sabendo dessas verdades, como que eu devo viver a vida diante desse conhecimento? Amados, se nós não cremos na ressurreição de Cristo, no testemunho daqueles que afirmaram ter visto e estado com Cristo, nas incontestáveis provas desse fato, então não temos esperança de ressurreição, nem de vida eterna, nem de libertação dos pecados, nem de fim do sofrimento. Nós acreditaremos que a vida é só para o aqui e para o agora. E essa crença norteará o nosso estilo de vida como um estilo de vida medíocre. Conforme declarou Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, ele vai dizer: olha, se Cristo não ressuscitou como alguns de vocês estão dizendo, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E acabou, a vida é só isso. Acaba aqui. Acaba na certidão de óbito declarada pelo médico que atestou a sua morte. Acabou. Porém, como nós cremos na verdade da ressurreição e o seu impacto sobre a eternidade, então, como diz o verso 58, 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai concluir aquela defesa depois de ele refutar com vários argumentos a incoerência da incredulidade daqueles que afirmavam que Cristo não ressuscitou. Quando ele apresenta muitos fatos incontestáveis da ressurreição de Cristo, ele conclui aquele capítulo dizendo no verso 58, portanto, aqui é uma palavra de conclusão: diante de tudo isso, visto que vocês agora sabem de todas essas coisas, portanto, então, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. 4 exortações que Paulo nos faz aqui diante dessas verdades. Como nós devemos viver diante do conhecimento dessa verdade? Em primeiro lugar, ele diz: sejam firmes, permaneçam fiéis. A Bíblia diz: aquele que for fiel até a morte será salvo. Permaneça fiel, meu irmão.
Permaneça fiel em Cristo, minha irmã. Diante de tudo isso que você ouviu, diante daquilo que está reservado para você, permaneça fiel. Segundo lugar, ele vai dizer: permaneçam inabaláveis. Ou seja, não permitam que absolutamente ninguém, nenhuma doutrina, nenhum ensino, nenhuma filosofia, por mais bem elaborada que seja, que nada, que nenhum ensino venha abalar a sua fé, a sua confiança, a sua certeza que Cristo ressuscitou, e que se você está com Cristo, você também vai ressuscitar. Terceiro lugar, ele vai dizer: não apenas sejam firmes e permaneçam inabaláveis, porque às vezes, queridos, a gente encontra crentes assim que, ora ele está firme, ora ele está duvidando, ora ele está oscilando na fé, ora ele está buscando a Deus com entusiasmo, ora ele está abalado, está triste com a igreja, está frustrado porque o irmão fez cara feia para ele, está desviando dos caminhos do Senhor, está deixando, está voltando para a vida de pecado. Essa pessoa não tem uma fé sólida, ele é facilmente abalado. A palavra de Deus está dizendo: diante do conhecimento da ressurreição de Cristo, permaneçam inabaláveis. E outra exortação que ele vai dizer: sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Olha, porque Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou. Há uma razão para você viver a sua vida. Viva de forma abundante servindo a Cristo. Eu quero dizer para você que essa vida, esse século, esse tempo, não é o tempo de descanso, não é o tempo de aposentadoria, não é o tempo de você parar e dizer: já trabalhei muito, agora eu vou ficar só na beira do rio pescando, jogando dominó na praça. Não, meu irmão, o nosso lugar de descanso não é aqui, o nosso descanso é na eternidade com o Pai. Aqui nós somos chamados para trabalhar, para servir com abundância ao Senhor. Como diz em Gálatas 6,9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos o resultado, se não desanimarmos. Em quarto lugar, a quarta exortação que Paulo nos dá diante da verdade da ressurreição, ele diz: saibam por que vocês devem trabalhar, servir com abundância, servir diligentemente, permanecer firmes, permanecer fiéis. Ele vai dizer: porque vai haver uma recompensa. Saibam que o seu trabalho não será em vão. Ele diz: sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, com essa convicção, em Cristo, no Senhor, toda a sua dedicação, todo o seu trabalho, todo o seu serviço a Cristo, em tudo que você faz, lá em casa, no trabalho, no trânsito, com as pessoas com quem você encontrar, aonde você for, cada oportunidade de servir a Deus, vai dizer: haverá uma recompensa. Na ressurreição, querido, nós desfrutaremos das recompensas eternas que nos foram prometidas. Hebreus capítulo 6, verso 10, eu encerro com esse versículo. Imprime esse versículo bem grande, coloque lá assim na parede, na frente da sua cama. Cada dia que você abrir os olhos, você lê esse versículo. Diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Glória a Deus. Cristo ressuscitou dentre os mortos. É incontestável essa verdade. Ele ressuscitou para que nós também pudéssemos ressuscitar e estar com Ele por toda a eternidade. E diante disso, nós um dia estaremos com Ele se permanecermos fiéis, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Naquele dia nós desfrutaremos de uma grande recompensa. Por isso, queridos, que o domingo da ressurreição, quando a gente pensa que aquele túmulo está vazio, que as mulheres ao chegarem ali não encontraram, que Jesus ressuscitou, isso traz grande alegria, euforia, gozo, ânimo para todos nós. Isso deve impulsionar a minha vida e a sua vida a cada dia. Mesmo diante de um mundo caótico, cheio de problemas, eu posso me levantar a cada dia e pensar: Senhor, eu quero te servir com excelência, eu quero fazer o melhor para o Senhor nesse dia, porque o Senhor é digno, porque o Senhor ressuscitou, e um dia eu estarei com o Senhor na glória, e haverá uma recompensa.
Glória a Deus. Jesus ressuscitou, Ele está vivo.